honestly I need you to grow me. So all I want is to be yours and to be loved, but I need you to show me how to let go of all the fears. If I go too far, will you still be here? But now that I've known you for years, I know who you are, I know that you need. I'm giving you all of me, but honestly I need you to grow me. So all I want is to be yours and to be loved, but I need you to show me how to let go of all the fears. If I go too far, please still be here. Now that I've known you for years, I know who you are, I know that you need. I surrender all. It's whatever you say, God. It's whatever you say, God. I surrender all. It's whatever you say, God. It's whatever you say, God. I'm giving you all of me, but honestly I need you to grow me. So all I want is to be yours and to be loved, but I need you to show me. Wonder where I've been chasing rainbows, no thunder, no lightning. I'm out of the hiding places that I've been. So long as me look. Let freedom reign, and the melodies sing. That I got joy, peace, and love, I'm free again. Let freedom reign, and the melodies sing. That I got joy, peace, and love, I'm free again. Freedom. I've been lost inside a haze with you. Summer days were new. Those hard, second trials, those days are over. Those days are over. Then I got joy and peace and love, I'm free again. The freedom reign, and the melodies sing. Then I got joy and peace and love, I'm free again. Been staring at the timeline, missing the horizon and the sunrise. I've been staring through my mind's eye. If a look could kill, then I just died 1,000 lifetimes. I've been thinking about them better days, sitting under sun rays, sitting under freedom rains. I can feel a change. I've been leaving cells in my pain, I just wanna feel again. You ever seen a lame man walk? There's this power in the pain, them refrains of the thought. And even if they chain me down, I got freedom running through my veins. Boa noite. Estamos no segundo dia da Deep Week. Eu sou o Natanael. E o meu nome é Gabriele. Pedimos que vocês curtam e compartilhem essa live tanto no Facebook quanto no YouTube. E também sigam a nossa igreja no Instagram, @CACCuritiba. Nesse momento queremos fazer uma oração. Pai, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, desde o primeiro dia que foi ontem. Te agradecemos por tudo que o Senhor fará hoje. Te pedimos que o Senhor nos leve, Senhor, a cada vez ao mais profundo de Ti, ao mais profundo da Sua essência, Pai, e que os nossos corações venham a ser transformados. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Agora no louvor, a banda da NDV de São Paulo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Seja exaltado, Cristo. Maravilhoso. Para nós é um prazer estar aqui conectado com você. E você conectado com a gente aí de casa, eu quero hoje te convidar a celebrar o Senhor. Se una com a gente, vamos juntos celebrá-lo nesse momento. Obrigado, Jesus, por tão grande amor, nós te exaltamos. O universo
anseio ver seus filhos trazer sua glória. O universo ansioso está esperando esse momento. Há um anseio ver seus filhos trazer sua glória. Queremos ver sua glória dar vida ao morto e ensina a mente testemunhas do Deus que faz milagres. Hoje queremos ver sua glória dar vida ao morto e ensina a mente testemunhas do Deus que faz milagres. Hoje eu vou gritar e declarar: Deus está vivo, aqui está. E dessas cinzas nasce um canto, Santo, Santo é o Senhor. Eu vou gritar e declarar: Deus está vivo, aqui está. E dessas cinzas nasce um canto, Santo, Santo é o Senhor. Deus está esperando esse momento. Há um anseio ver seus filhos trazer sua glória. O universo ansioso está esperando esse momento. Há um anseio ver seus filhos trazer sua glória. Queremos ver tua glória, Jesus. Queremos ver sua glória dar vida ao morto e ensina a nuvem de testemunhas do Deus que faz milagres. Queremos ver sua glória dar vida ao morto e ensina a nuvem de testemunhas do Deus que faz milagres. Eu vou gritar e declarar: Deus está vivo e aqui está. E dessas cinzas nasce um canto, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Eu vou gritar e declarar: Deus está vivo, aqui está. E dessas cinzas nasce um canto, Santo, Santo é o Senhor. Das mãos levanta em tua presença e não importa quem me veja. O diabo não tem nada em mim. Das mãos levanta em tua presença e não importa quem me veja. O diabo não tem nada em mim. Das mãos levanta em tua presença e não importa quem me veja. O diabo não tem nada em mim. Das mãos levanta em tua presença e não importa quem me veja. O diabo não tem nada em mim. Eu vou gritar e declarar: Deus está vivo, e aqui está. E dessas cinzas nasce um canto, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Eu vou gritar e declarar: Deus está vivo, e aqui está. E dessas cinzas nasce um canto, Santo, Santo é o Senhor. Santo, lindo, maravilhoso, nós te adoramos, Jesus. Não há nenhum Deus igual a ti. Obrigado pelo seu grande amor, Senhor.
compara ao seu amor. Deixou sua glória, habitou entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, e em seu sangue nós fomos lavados. O castigo que nos traz a paz estava sobre por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, sacrifício Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. a recompensa do teu sacrifício, A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. a recompensa do teu sacrifício, Tudo que tenho terás, tudo é teu. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu. Tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, tudo é teu. A recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho terás.
que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, aleluia. Te adoramos, Jesus, maravilhoso Deus. I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever the wind blows, carried around the open skies. They come, they leave, like you and me, a mist in the breeze, mist in the breeze. I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever. Que tempo. Sei que vocês foram abençoados. Queremos agradecer à banda NDV de Louvor e Adoração de São Paulo. Amém. Também pedimos novamente que você curta e compartilhe e comente essa live tanto no YouTube quanto no Facebook. E nesse momento seguimos com a palavra do pastor Samuel Moraes. Boa noite, comunidade apostólica de Curitiba. Que bom, que privilégio poder servir vocês mais uma vez. É muito gratificante todas as vezes que a gente está junto. A gente gostaria, na verdade, de estar aí presencial, né? Mas a gente sabe que não é possível, pelo menos nesse momento. Daqui a pouquinho a gente já vai poder curtir junto um tempo presencial, podendo perceber a manifestação da glória de Deus com maior intensidade ainda. É muito bom também poder estar nessa semana profunda, nessa Deeper Week, né, que a gente possa realmente alcançar lugares mais profundos no Senhor, que não seja apenas uma frase de efeito, que não seja apenas um título de uma conferência, mas seja realmente algo profético sobre sua casa, sobre essa comunidade que tanto a gente ama. Obrigado, pastores, pelo convite. É muito bom realmente estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, que está lá em Mateus capítulo 15, no capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Abra comigo aí, ou ligue tua Bíblia, não sei o que você vai fazer, mas eu queria que você me acompanhasse nessa noite. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele e ela estava gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mestre, manda ela embora, pois já está gritando atrás de nós.
Então ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 25 diz então que a mulher veio e o adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28, e o último que nós vamos ler agora, diz: Jesus então respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada ou foi liberta. Sabe, eu não sei você, quando eu li essa história por muitas vezes, eu sempre tive a impressão que o meu castelinho de areia estava caindo, assim, a imagem que eu tenho sobre Jesus parecia que ele estava assim, ruindo, porque Jesus parece que pega um pouco pesado com essa mulher. Mas eu quero me aprofundar nesse texto com o contexto histórico da época, e eu quero te ajudar e me ajudar a compreender lições que a gente pode aprender com essa mulher. Acima de tudo, essa mulher nos ensina a respeito de fé. Versículo 28, Jesus diz para ela: mulher, grande é a sua fé, então seja conforme você deseja. Eu quero declarar isso nessa noite sobre você que está nos assistindo aqui, participando dessa conferência. Eu creio que o Senhor quer que você exercite a sua fé. Eu creio que esse é um bom momento para nós exercitarmos a nossa fé. Então vem comigo, contexto histórico desse versículo. Jesus havia saído de Cafarnaum, a terra dos judeus, e ele estava iniciando ali uma caminhada que, segundo estudiosos, dizem que foi aproximadamente 200 quilômetros a caminhada toda que Jesus fez. É interessante que Jesus, diferente dos judeus, nessa caminhada de um lugar, de uma terra dos judeus até outra terra dos judeus, Jesus não faz um contorno na terra dos gentios. Deixa eu te explicar isso. Quando a pessoa saía, por exemplo, do norte de Israel, iria para uma outra terra que pertencia aos judeus no sul, e no meio dessa terra tinha um povo ali que vivia, que eram os gentios, que não eram os judeus. E essas pessoas, quando elas iam fazer essa viagem, elas não entravam na terra dos gentios. Por quê? Porque os gentios, para os judeus, principalmente naquela época, era considerado um povo sujo, imundo, era considerado um povo que era inimigo de Deus. E sim, eles comiam muitas coisas que para os judeus eram proibidos, pela Torá era proibida. Eles adoravam outros deuses, eles tinham costumes que para os judeus era totalmente abominável. E por isso o judeu não se relacionava com um gentio. Na verdade, para você ter ideia, a história diz que se um judeu se encontrava com um gentio, muitas vezes quando esse judeu chegava em casa, ele tinha todo um ritual de purificação, que era para se purificar de toda a imundícia que ele tinha encontrado. Os gentios eram esse povo, que aí você já começa a perceber como que Jesus chega ao ponto de falar para aquela mulher, dar aquela resposta para aquela mulher a respeito de um cachorrinho. Então, mas qual é a diferença aqui? Jesus chega e quando ele vai fazer essa viagem, que eu quero chamar essa viagem hoje de caminhada espiritual ou caminhada de discipulado, porque o foco desse texto aqui não é nem a mulher, o foco desse texto é Jesus ensinando a seus discípulos. É bom você colocar isso em mente, porque o foco realmente é Jesus discipulando os discípulos. Então, quando Jesus passa, Jesus não faz a volta na terra, ele entra na terra dos gentios. Ele se coloca entre os gentios e então acontece esse texto que está relatado segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Jesus entra e o que ele encontra é uma mulher que vem gritando atrás dele, dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada, ela precisa ser liberta. E o que essa mulher, na verdade, está declarando é: eu sei quem você é, eu sei que só você pode trazer libertação para a minha filha. E sabe, a fé dessa mulher me ensinou demais. A fé dessa mulher, eu creio que vai te ensinar demais. A fé dessa mulher, ela é carregada de 3 atitudes. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Primeira atitude eu encontro já nesse primeiro versículo, dizendo que essa mulher está vindo atrás e gritando. Essa mulher, na verdade, nesse contexto histórico que eu te falei, e deixa eu abrir um parênteses aqui, a pior coisa que existia ainda naquela época, que agravava ainda mais o que essa mulher estava fazendo, como essa mulher estava se comportando, é o fato dela ser uma mulher. E naquela época, diferente de hoje, graças a Deus por você, mulheres que são valorizadas, naquela época não tinha isso, elas não participavam nem do censo, nem do levantamento de habitantes que havia no local, elas eram totalmente desprezadas. E o que elas serviam para quê? Basicamente, elas eram valorizadas porque elas procriavam, porque elas geravam filhos, mas elas eram totalmente desvalorizadas. E ali nós encontramos uma mulher que não era judia, ela era cananeia, ela era de um outro povo, gentil, e essa mulher está gritando atrás de Jesus. Então, ela está dizendo: olha, Senhor, eu reconheço quem você é, e esse grito e esse desespero todo, com certeza, lembra para mim uma palavra chamada ousadia. E é a primeira palavrinha que eu queria destacar nesse texto. Essa mulher é ousada. A fé dessa mulher, que Jesus chega a dizer para ela no final: tão grande é a tua fé, é uma fé composta por ousadia, é carregada de ousadia. É interessante que esse mesmo texto está também relatado, essa mesma história está relatada também no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, versículo 24, e é muito interessante isso, porque Marcos não diz que a mulher está vindo atrás de Jesus, gritando. Marcos diz que Jesus e os discípulos estavam dentro da casa e essa mulher estava gritando. Eu não tenho como concordar que os textos discordam. Muito pelo contrário, eles se complementam. Mateus está relatando que essa mulher está vindo no caminho atrás dos discípulos, gritando de maneira ousada, entrando num lugar que ela não era bem vista, deixando toda a vergonha de lado, e ela está dizendo: Jesus, filho de Davi. E então eu creio que Marcos está pegando um momento onde Jesus e os discípulos já estão dentro da casa e essa mulher está onde? Continua gritando para Jesus, dizendo: só você pode libertar a minha filha. A pergunta que fica aqui, já no começo dessa mensagem, é: quantas vezes nós deixamos de experimentar milagres? Quantas vezes nós deixamos de provar bênçãos do céu? Nós deixamos de provar cura, nós deixamos de ser usados por Deus porque nos falta uma fé carregada de ousadia. Deixa eu dizer algo para você. A nossa fé é como um músculo, que ela precisa ser exercitada. Os dons de 1 Coríntios 12 foram liberados sobre a igreja e são liberados sobre vocês, mas eles precisam ser exercitados. É como se você não exercitar o seu músculo, você vai atrofiar. Se você ficar deitado numa cama muito tempo, você vai atrofiar, você vai ter dificuldade, você vai ter que reaprender a andar. Então eu quero encorajar você a pegar essa mensagem de hoje, essa palavra de hoje a respeito dessa fé e começar a exercitar. Talvez você tenha um dom de cura que já foi derramado sobre sua vida por imposição dos profetas, dos homens de Deus. Mas você nunca orou por ninguém. Você nunca se colocou num lugar que você precisa de ousadia, que não é a coisa natural acontecendo, você entende?
Sabe, talvez tem alguém que ainda não conheceu a salvação de Cristo porque você não abriu a sua boca. Talvez tenha um parente seu que está indo para o inferno porque ele ainda não reconheceu que Jesus já pagou o preço por ele. Simplesmente por quê? Porque nos faltou ousadia. Eu quero encorajar você. Sabe, a Bíblia não fala apenas dessa mulher, o que diz respeito de ousadia. A Bíblia fala sobre um cego chamado Bartimeu. Ele era um cego, um mendigo, e a Bíblia diz que ele foi gritando também: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, os discípulos estão dizendo: ei, fala baixo, você está chamando muita atenção. E ele não está nem aí. A Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda. Tinham muitos cegos lá naquela terra. A pergunta é: quem foi curado? Eu não sei quantos foram curados, eu sei que um foi, Bartimeu. Aquela mulher que há 12 anos sofria conhecida como fluxo de sangue. Essa mulher há 12 anos ela tinha um problema. Quando ela percebe que Jesus chega, ela é ousada, ela também não era benquista porque ela era uma mulher. Mas ela chega diante de Jesus e toca nas vestes de Jesus. Jesus diz: opa, alguém me tocou. Os discípulos até estão dizendo: Senhor, várias pessoas te tocaram, tá apertado a multidão que está aqui. Ele diz: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Talvez você não tenha vivido o ápice, aquilo que o Senhor tem para você, não tenha caminhado porque te falta fé carregada de ousadia. E eu não estou falando isso para apontar o dedo dizendo que você está vivendo errado. Estou dizendo isso para alertar você. Existe algo maior ou existe algo mais profundo que nós queremos profetizar sobre você nessa tarde, nessa noite. A segunda atitude que eu percebo que a fé dessa mulher carrega está relatado no versículos 23. É interessante isso, porque no versículo 23, depois dessa mulher gritar, desde o caminho até Jesus entrar na casa, essa mulher está ali sendo ousada. A segunda atitude dela é que ela é perseverante. Eu quero te provar como ela foi perseverante. Porque o versículo 23 começa dizendo: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Uau! Quantas vezes você talvez achou que Jesus estava em silêncio? Essa mulher está gritando ali, Jesus, essa mulher está clamando, está fazendo uma oração, está se entregando, e Jesus não lhe responde palavra. É interessante isso, porque essa minha versão diz que Jesus não lhe respondeu palavra, ou seja, alguma resposta essa mulher teve, mas não foi palavra. Eu vou te dizer o que eu compreendo dessa parte desse texto. Lembra que Jesus, o foco de Jesus era os discípulos. O foco de Jesus era uma caminhada com os discípulos de aproximadamente 200 quilômetros. O foco dele era ensinar os discípulos, porque dentro de pouco tempo Jesus não estaria mais ali, os discípulos continuariam fazendo aquilo que Jesus os ensinou. Então, a mulher está clamando, e eu imagino Jesus virando para os discípulos. E você sabe quando você comunica algo mesmo sem uma palavra? Mais ou menos assim, você olha para o discípulo, imagino Jesus olhando para o discípulo e, dizendo, e mais ou menos balançando a cabeça assim, fazendo e aí? Mais ou menos assim: o que nós vamos fazer com essa mulher? Ela está me reconhecendo como Jesus, como o Messias. Olha a fé que essa mulher tem, o que nós vamos fazer? Lembre-se, o foco eram os discípulos. E Jesus vai dando corda para essa atitude dessa mulher. Jesus vai dando corda porque ele queria ensinar os discípulos. Não era a primeira vez que os discípulos veem Jesus parando para dar atenção para uma mulher. A mulher samaritana no poço, pouco antes. Jesus ali, os discípulos chegam, Jesus está numa conversa com a mulher samaritana.
Então eu imagino que Jesus está olhando para os discípulos e pensando, será que esses caras entenderam? Será que esses caras estão compreendendo o que é que essa mulher está falando? O que é que essa mulher está pedindo? Então, Jesus dá um pouquinho mais de corda para esses discípulos. Porque Jesus chega ao ponto de dizer, e eu imagino essa conversa entre 3 grupos, os discípulos, Jesus e a mulher. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos e para a mulher e dizendo, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A resposta anterior ali, quando Jesus dá a primeira corda para os discípulos ali, e diz, e não responde exatamente para a mulher nenhuma palavra, mas começa uma conversa com os discípulos estão olhando para Jesus e dizendo o quê? Senhor, manda essa mulher embora, ela está gritando atrás de nós faz um tempão. Eu imagino Jesus balançando a cabeça e pensando, puxa, não foi isso que eu ensinei para eles. Eles não aprenderam nada ainda. Então, Jesus dá esse pouquinho mais de corda, ele diz, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Imagina eles virando para os discípulos falando, vocês estão certos, vamos mandar essa mulher embora. Porque eu só fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. O que essa mulher está gritando aqui? Agora, olha a perseverança dessa mulher. É aqui que eu encontro a perseverança. Que é a segunda atitude dessa mulher, que é essa fé carregada de perseverança. A mulher veio então, e ela fez algo que talvez eu e você não fizéssemos. Então ela veio e adorou a Jesus de joelhos. E ela diz, Senhor, me ajuda. Eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Mas Jesus está dizendo, Jesus está concordando com os discípulos, dizendo para ela, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, e essa mulher não está se contentando, ela está perseverando e dizendo, Senhor, me ajuda. Adorando de joelhos e pedindo. Isso me lembra a parábola do juiz, que Jesus conta, está escrito lá em Lucas capítulo 18, 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Queridos, será que nós temos nos tornado uma geração de pessoas que desistem fácil? Sabe, o que mais mexe nessa passagem para mim, nesse momento aqui, é que muitas vezes nós nos deparamos com um clamor a Jesus, dizendo, Senhor, liberta essa pessoa, Senhor, só o Senhor pode curá-la, e parece que Jesus está falando só com o vizinho. Jesus está falando com os discípulos amados, com aqueles que caminham com Ele. Parece que tem gente que é mais grudadinha com Jesus. A gente está olhando e dizendo, puxa, parece que só o vizinho é abençoado. Eu estou pedindo, estou clamando, parece que nada acontece, Jesus não me responde. Deixa eu dizer, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu. Só Ele continua trabalhando por você, Ele continua falando com você. O que você e eu precisamos fazer é exercitar a nossa fé em Cristo, carregá-la de ousadia, carregá-la de perseverança, como essa mulher. E a terceira atitude que eu vejo que essa mulher é incrível o que ela faz. Porque quando essa mulher se ajoelha diante de Jesus, ela adora e diz, por favor, me socorre. Vem uma resposta de Jesus que talvez mexa com a imagem que você tem sobre Jesus. Versículo 26 diz, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Lembre-se, existe um trio de conversa. A mulher clamando, Jesus e os discípulos. A mulher clamando, os discípulos e Jesus no meio, querendo ensinar os discípulos e instigando a fé dessa mulher. Então, quando Jesus fala isso para essa mulher,
o que você teria feito? Provavelmente a gente teria se levantado, sacudido a nossa roupa e falado, não fico mais aqui. Afinal de contas, que é isso? Eu tô passando por cima da minha vergonha para estar aqui com Jesus, falando o que eu tenho que falar, expondo a minha vida. Eu estou perseverando, embora Ele não está falando comigo. Agora eu estou aqui me humilhando, e é essa atitude que eu queria que você anotasse. A terceira atitude que envolve essa fé dessa mulher é humildade. Eu estou aqui me humilhando, e agora Jesus olha para mim e diz, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos? Sabe, deixa eu abrir um parênteses para você. Os judeus usavam duas palavras diferentes para determinar quando estava falando a respeito de um cachorro selvagem, um cachorro vira-lata, que não tem dono, que anda por aí, e uma outra palavra para cachorro pet, que é o cachorrinho que talvez você tenha na sua casa. Aqui Jesus usa essa expressão. Ele diz, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, aos pets. Sabe, depois de adorar e pedir socorro, a mulher recebe do nosso mestre uma resposta dura. Mas essa mulher dá uma aula de humildade. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que ela faz é reconhecer a sua condição. Versículo 27, ela diz assim, disse ela, porém, sim, Senhor, você está certo. Mas tem uma coisa, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que essa mulher responde. A humildade dessa mulher, que fazia parte dessa fé que Jesus declara no versículo 28. A humildade dessa mulher abre espaço para três coisas. Eu queria terminar falando sobre essas três. Primeiro, a humildade dessa mulher revela a condição da sua própria vida e do seu próprio povo. Por quê? Porque naquele momento o ministério da graça, ou o mistério da graça que Paulo vem trazer, não havia chegado entre os gentios. Essa mulher está olhando para Jesus e dizer, você está dizendo, você está certo. Nós somos mesmo como cachorrinhos. Nós somos, o que vocês dizem, sujos, porque a gente faz um monte de coisa que o teu Deus, que Deus desaprova. A gente come um monte de coisa que não era para comer. A gente tem um monte de costume, a gente adora outros deuses. A gente realmente não presta. Essa mulher está dando uma aula de humildade, está dizendo, eu sei quem eu sou, eu sei no meio do povo de que eu vivo, eu sei que os meus pais são idólatras, eu sei que a minha família não vale nada, eu sei. Então a primeira coisa que a humildade dessa mulher faz é revelar a sua própria condição e a condição do seu povo. Então a segunda coisa que a humildade dessa mulher faz é revelar, trazer à luz o pecado dos judeus. Porque nós estamos no capítulo de número 15, se você voltar um pouquinho, vem comigo para o capítulo de número 11, a partir do versículo de número 20, Jesus está dizendo o seguinte, então Jesus começou a denunciar as cidades onde se realizaram a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido. E ele está dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de cinza e saco. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus continua dando sentenças a algumas cidades, denunciando algumas cidades, mas ele está dizendo, em Tiro e Sidom as pessoas se arrependem mais rápido do que aqui nessa terra. E o capítulo de número 15, ele está acontecendo aonde? Capítulo 15, versículo número 21, que a gente já leu. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Esse contexto aqui, essa mulher desesperada, ela está ali na terra de Tiro e Sidom, na região de Tiro e Sidom. E Jesus está dizendo para os discípulos nesse momento, vocês viram? Lembra o que eu falei para vocês lá atrás?
enquanto eu estava sentenciando ou denunciando as cidades, eu estava dizendo a respeito desse povo. Olha o tipo de fé que essa mulher tem. Eu já dei todos os pretextos para ela sair da minha frente, para ela correr, para ela deixar, para ela desistir, mas ela está dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, você está certo, eu não presto mesmo. Essa mulher está dando uma aula de fé para nós nessa noite. E então, é interessante, porque a terceira coisa que essa mulher, que a humildade dessa mulher libera, ou faz, é liberar o milagre. Uau! O que essa mulher está dizendo nesse contexto é o seguinte: a resposta dela, aquilo que Jesus falou sobre os cachorrinhos, a resposta dela é a seguinte: Senhor, você está certo, eu não presto mesmo. Minha família tem problemas, mas sabe, o seu povo, os seus filhos, não estão aproveitando o pão até o final. Uau! Ela está olhando e dizendo: seus filhos estão desperdiçando o pão. E obviamente, se você conhece um pouco de Bíblia, você vai saber que quando a Bíblia está falando a respeito do pão, aqui nesse contexto, está claramente trazendo para aquilo que iria acontecer. O pão vivo que desceu do céu. Era a respeito de Cristo. Essa mulher está dizendo: olha, você está certo, mas como o teu povo, teus filhos não estão aproveitando ao máximo, deixa a gente comer daquilo que eles estão desperdiçando. E a pergunta que eu queria te fazer é: essa mulher reconhece que as migalhas seriam suficientes para libertar a sua filha. A pergunta é: o que o pão da vida que está disponível, o que o reino do Senhor que está disponível pode fazer na sua vida e através da sua vida? Ah, irmãos, como nós precisamos aprender com essa mulher e mudar a nossa maneira de viver, exercitar a nossa vida de fé. Eu queria recapitular com você a fé dessa mulher, o qual Jesus diz: grande é a sua fé. Ela era carregada de ousadia, perseverança e humildade. E a humildade dessa mulher revela a condição do seu próprio povo e gera arrependimento. Traz à luz o pecado do povo de Deus e libera o milagre. Eu queria orar com você, mas antes de orar, queria que você parasse para pensar um pouco. Que tipo de fé que você tem hoje? Será que falta ousadia? Será que falta perseverança? Será que falta humildade? Pensa um pouquinho. Eu queria orar com você. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra. Porque é a sua palavra que nós falamos nessa noite. Eu oro por ousadia. Eu oro por perseverança. Eu oro por humildade. Senhor, que nessa noite pessoas possam ter sua fé renovada, possam viver uma fé extraordinária, possam, Pai, olhar para esses textos, possam olhar, Senhor, para essa história e aprender com essa mulher. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de aprender,
pelo privilégio que nós temos de abrir a Bíblia e recebermos revelações dos céus. Senhor, que uma vida diária de devoção, uma vida diária de leitura, de oração, de jejum, Senhor, possa nos levar a ter uma fé mais forte, mais fortalecida. E não apenas isso, mas que ao sairmos da nossa casa, nós possamos estar atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer nos usar no dia a dia. Eu oro, Senhor, realmente por esses dons que Paulo descreve, que foram liberados, que estão sendo liberados nessa noite. Eu oro, Senhor, pelo dom da fé. Eu oro, Senhor, pelo dom de milagres, de cura. Senhor, discernimento de espírito, dom da profecia, todos os 9 dons de 1 Coríntios 12. Nós oramos, Senhor, para que cada pessoa possa se apegar no seu chamado, naquilo que naquilo que o Senhor está pedindo, Senhor, para cada um de nós. E nós possamos exercitar a nossa fé, ao ponto de o Senhor olhar para nós e dizer: grande é a sua fé. Ao ponto de tudo que pedirmos ao Pai, o Senhor nos conceda. De estarmos tão enraizados no Senhor, que possamos viver algo sobrenatural, uma vida extraordinária, mais profunda. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até uma próxima. Que palavra abençoada, irmãos. Agradecemos ao pastor Samuel pela palavra e espero que tenha abençoado a sua vida. Amém. Nesse caso, queremos lembrar que amanhã teremos mais uma sessão às 8h30 da noite, tanto no Facebook quanto no YouTube. E será um momento de adoração com a equipe do CAC Music, uma noite de adoração. Aguardamos vocês e não se esqueçam, Deeper Week, você mais profundo em Deus. I'm done proving things to you. I want my Father for who He is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last. Your love came with conditions, and I had some problems with sin. I waited to bring to attention, cause I knew they'd honor our end. And that's all on me, I'll admit it. Shouldn't have kept it within. I wanted to bring us redemption, but you had moved on like the wind. I'm done proving things to you. I want my Father for who He is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last. I thank you for breaking my heart. I never thought the pain would end. Who knew these atrium scars would make me better in the end? Gazing at ghosts and goblins, thinking that I'm the problem. They have a better chance at finding romance. I guess I don't follow tradition. See, this is all part of His plan. If I were to see the whole picture, I'd probably just laugh at the thing. And I'm stubborn, yeah, I'll admit it. I'm thankful that God knows the end, cause I never know when to quit it till it has been right from my hand. I'm done proving things to you. I want my Father for who He is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last.